Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta segunda aula, nós iniciaremos o nosso estudo propriamente dito sobre direito processual do trabalho e direito material do trabalho e teremos como texto base a própria consolidação das leis do trabalho. Como vimos na aula anterior, a consolidação das leis do trabalho veio a lume no hemisfério jurídico brasileiro através do Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943, no governo do então presidente Getúlio Dornelles Vargas. Vimos também que o ambiente da época era conturbado pela Segunda Guerra Mundial, que assolou a todos os povos do planeta. Vimos que o objetivo principal da CLT era reunir toda a legislação esparsa no sentido de fazer com que ela fosse resumida numa série de artigos legais que pudessem atingir o objetivo de transformar as relações de trabalho e de emprego num arcabouço seguro para a defesa dos direitos e deveres tanto da classe empregadora quanto da classe trabalhadora. Porém, chegamos à conclusão de que esse objetivo nunca foi atingido. Eis que até hoje nós temos, na própria construção legal da CLT, uma legislação esparsa que é extremamente maior que o próprio texto legal incerto no corpus seletista, o que nos faz reclamar de forma veemente um processo urgente de codificação, onde se cria o Código do Trabalho e o Código de Processo do Trabalho, para que a tarefa dos aplicadores e dos operadores do direito seja mais tranquila, mais segura e mais simples. Enquanto isso não vem, nós temos que, infelizmente, aguentar a estrutura que hoje nos é dedicada pelo contexto seletista. Não podemos, todavia, esquecer que a CLT foi um grande avanço nas relações jurídico-materiais de trabalho e de emprego ao longo de todos esses anos. O artigo 1º, que nós vamos estudar a partir de agora, não antes de considerarmos que do artigo 1º ao artigo 12 da consolidação das leis do trabalho, nos oferece uma verdadeira lei de introdução, tal qual acontece no Código Civil. Porém, não com a força tão grande quanto na matéria civilista, mas, a grosso modo, seria uma lei de introdução. O artigo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, ele nos remete ao luzeiro fronteiriço do texto da mesma, nos dizendo a que cargas d'água veio a consolidação. Temos lá que a consolidação das leis do trabalho vem a regular
as relações individuais e coletivas no âmbito do trabalho. O que quer dizer isso? Que a consolidação das leis do trabalho, ela regulamenta as relações interpessoais entre o empregador e o trabalhador e as relações deste com a coletividade de empregados e de trabalhadores a ele adstritos. Portanto, visualizando um aspecto interessante que só depois, com a emenda constitucional 45 de 2004, é que veio a ser traduzida na esfera jurisdicional, né, da Justiça do Trabalho, é que a CLT, desde o começo, ela regula ambas as modalidades de construção trabalhista existentes. A individual e a coletiva. Além disso, ela ainda abarca a todas as modalidades de trabalho, seja ele por uma relação de emprego, ou seja ele por uma relação de simples trabalho. A distinção necessária nesse instante sobre o que é trabalho e o que é emprego resume-se na seguinte espécie de pensamento. Toda relação de emprego será necessariamente um relacionamento de trabalho, mas nem todo relacionamento de trabalho será uma relação de emprego. Por quê? Pelo simples fato de que, para haver uma relação de emprego, necessário se faz que, entre as partes contratantes, estejam apregoadas as figuras do empregador e do empregado, constantes nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Ora, faltando algumas dessas características que nós estudaremos mais à frente, não haverá relação de emprego, mas certamente haverá uma relação de trabalho. E, portanto, aplicar-se-á a norma seletista a ambas as facetas trabalhistas aqui dirimidas. Pois bem, o que nós temos que nos colocar em questão a partir de agora, ou ainda agora, é que exceções sempre existem às regras. E, mesmo assim, são elas que as confirmam. Neste caso, nós vamos abordar mais à frente que a CLT traz em si algumas situações que poderiam ser classificadas como relações de emprego e que não estarão taxativamente sob a égide seletista. Alguns aspectos, inclusive, é necessário que se diga que por anos ficaram alijados da própria legislação capitaneada pela CLT.
como foi o caso dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores domésticos, que com a evolução da sociedade e do próprio direito do trabalho, como dissemos na aula anterior, que andam juntos, talvez o ramo do direito que mais se apegue ao que acontece nas ruas é o direito do trabalho, vieram a ser angariadas para o ambiente consolidado ao longo de todos os anos em que a CLT tem de vida. Então, nós temos que entender que antes de que a Justiça do Trabalho tivesse a obrigação de trazer para si o processamento e o julgamento de ações envolvendo a relação de trabalho, a CLT já trazia em si a objetividade de que suas normas estariam aglutinando qualquer tipo de forma de prestação de serviço. Levou anos e anos para que a Justiça do Trabalho fosse concitada a decidir tudo que se diz respeito a trabalho. E isso aconteceu com a Emenda Constitucional 45, no ano de 2005. Portanto, muitos anos depois que a consolidação das leis do trabalho tivesse nascido. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho nos informa quem seria a figura do empregador. Então ela deixa, do artigo 1º para o 2º, ela deixa de atuar como reguladora de toda a forma de trabalho para se ater exclusivamente à relação de emprego. De forma que, tanto no artigo 2º, que ora começamos nosso estudo, quanto no artigo 3º, nós teremos apenas e tão somente a configuração fática da relação de emprego. O que seria a relação de emprego? A relação de emprego, como já dissemos anteriormente, seria aquela que abarca as características previstas tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º da CLT. Faltando uma dessas características, deixa de existir a relação de emprego e passa apenas e tão somente a ter assento a relação de trabalho. E, portanto, as formas de preservação de direitos e deveres de ambas as partes contratantes serão de maneira totalmente diversa, assumidas por outros campos que não o da relação de emprego. Bom, o artigo 2º da CLT, que é talvez o artigo mais complexo, mais criticado, mais impreciso de todo o arcabouço legal seletista, diz que considera-se empregador
a empresa que, assumindo os riscos da relação profissional, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de trabalhos. Primeira grande falha deste conceito é que o empregador não é a empresa. O empregador é aquele que, assumindo os riscos do empreendimento, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Qual é a falha principal do texto? É que nem só a empresa é empregadora. Há empregadores, pessoas físicas, e há inclusive empregadores que são poder público, porque nem só a relação com o poder público trabalhista ela é estatutária. Existem situações em que o próprio município, ou o Estado, ou a União se arvoram como empregadores e têm com seus empregados uma relação puramente trabalhista e de emprego. Então jamais o empregador poderia ser a empresa. Melhor seria ter se colocado no texto a figura do empregador como sendo aquele que, e não a empresa individual ou coletiva. Empregador seria aquele que, assumindo os riscos do negócio, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Um grande aspecto que nós temos neste momento é que a reforma trabalhista, que veio ao ambiente jurídico através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, teve a grande chance, teve a enorme chance de consertar anos de discussão doutrinária, jurisprudencial a respeito desse tema. Mas, pasmem vocês, resolveu se ater apenas ao conceito de grupo econômico e deixou de lado essa grande assertiva, esse grande concerto gramatical, doutrinário, ideológico do conceito de empregador. E o que nós temos hoje, passados já 5 anos desta reforma, quase 5 anos desta reforma, é a mesma discussão que se originou em 1943 a respeito da imprecisão deste conceito. E que foi se acentuando ano a ano, as coisas se tornaram cada vez mais amplas e as discussões foram se avolumando. E ninguém resolveu até hoje modificar esse texto seletista.
e quando se teve a grande chance, deixou-se passar. Eu não acredito que seja por má vontade dos legisladores, não. É mais por falha mesmo. Falha no estudo de uma solução maior, mais técnica e mais formal a respeito desse aspecto. Hoje, por exemplo, se você começa a sua lida profissional como advogado, como juiz ou como doutrinador, você vai ter sempre dificuldade em estabelecer os limites necessários para que alguém seja empregador. Alguém, por exemplo, que seja pessoa física, que não seja empresa. Ainda que hoje essa discussão é tanto quanto acadêmica, porque todos nós sabemos que a pessoa física também é empregadora, mesmo que não esteja vinculada a uma firma individual, mesmo que não esteja. Que seja um empregador, por exemplo, que normalmente a gente vê na área rural, um empregador pessoa física mesmo. O cara lá, que é ele mesmo, que é o que admite, assalaria, assume os riscos da prestação pessoal de serviços e contrata o empregado. Ele nunca foi empresa, ele nunca teve uma empresa, ele não se vincula a qualquer uma. Mas é empregador. Então, hoje, nós temos que fazer o papel do doutrinador e passar por cima das imprecisões dos textos legais, que no Brasil, interessante, são feitas muitas vezes por pessoas que não têm a capacidade jurídica de fazê-los. Que nós não podemos nos esquecer que as leis no Brasil são feitas pelo Congresso Nacional, dividido em Câmara e Senado, e que muitos dos senadores ou dos deputados federais não têm a capacidade jurídica de se expressar nos casos como esse. Daí as leis saírem com essas imprecisões, igual da reforma trabalhista, que não foi reforma nenhuma, não teve nada de reforma, não teve nada de novidade. Bom, nós vamos encerrar a nossa aula por hoje, concitando a vocês a darem um like neste vídeo, se inscreverem no canal para que nós ampliemos cada vez mais o número de alunos e de estudiosos do direito do trabalho. Agradeço a todos. Tudo de bom.